Pessoal, nós estamos com a passagem da eleição e essa passagem da eleição ela vai trazer à tona um assunto muito importante para nós que estamos buscando um cargo público, para nós que estamos buscando um emprego público, para nós que estamos de alguma forma pleiteando entrar no serviço público, que é a reforma administrativa. A reforma administrativa proposta pelo atual governo, ela prevê a extinção da maior parte das estabilidades. Isso de início pode até parecer razoável, mas não é, né? O argumento é que sem a estabilidade o funcionário público ele vai ter que trabalhar mais, vai ter que dar mais resultado, enfim, né? Há essa visão que o funcionário público ele não é tão eficiente quanto o funcionário da rede do sistema privado, né? Enfim, e isso não é verdade, né? Não há dados que dê base para essa afirmação, mas é um argumento de senso comum que é utilizado. Então, segundo essa perspectiva, nós vamos retirar a estabilidade e o funcionário público vai ter que dar mais resultados, senão ele perde o emprego. É razoável, né? A princípio é razoável. Só que quando a gente analisa a maneira que foi feita, a gente vê que tem algumas pegadinhas ali bastante complicadas. Por exemplo, a possibilidade de demissão sem uma justa causa, sem um argumento, né? Simplesmente o prefeito atual fez um concurso, o próximo entra, manda todo mundo embora. Isso é possível, né? O próprio presidente falou isso, que seria assim. Então tem esses problemas. Então a gente vai acabar tendo o trabalho público como um trabalho de curral eleitoral. Se você apoia o governo que ganhou, você trabalha. Se você não apoia o governo que ganhou, infelizmente você fica desempregado. Algumas carreiras vão manter a estabilidade, né? Vai ter uma diferença ali na maneira de conseguir essa estabilidade. Hoje é o período probatório. Esse período probatório vai ser modificado. Mas essas são carreiras típicas de Estado, tipo consulados, pessoas ligadas diretamente à administração pública, enfim, esse tipo de coisa. Mas professores, médicos, engenheiros, todos eles vai acabar a estabilidade para todas essas pessoas. Os cargos militares não se enquadram, evidentemente que ele não vai mexer com militar, nem com juízes. Ou seja, está mexendo com os peixes pequenos. Quem vota a lei não vai ter alterado. Quem poderia judicializar também não vai ter a vida alterada. Vai ficar só os peixes pequenos. Então, de uma maneira ou de outra, o resultado vai ser pequeno. A primeira coisa que a gente precisa discutir é sobre a eficiência no serviço público. Em muitos casos, o funcionário público trabalha muito mais que o funcionário privado. Muito mais, sem exceção. Mas é evidente que há funcionários pouco produtivos, que faltam, que não levam o serviço a sério. E a gente precisa de mecanismo para resolver isso. E já existem, né? A avaliação de desempenho, enfim. Só que tem sido pouco efetivo. Então, realmente precisa ter alguma forma ali de possibilitar que o trabalhador não faça corpo mole, por exemplo. Mas a retirada da autonomia, ela dificulta bastante o trabalho. Vamos pensar o seguinte. Muitos professores ocupam cargos em conselhos. Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundeb, Conselho Estadual, Conselho Federal. Essas pessoas podem ocupar esses espaços e colocar dedo na ferida, perceber desfalque, verba mal empregada, sem grandes problemas, porque há uma estabilidade. Não vai ser mandado embora.
Se você tem uma notícia de algo errado, né, que seja um crime, você vai lá e fala. E não vai ser mandado embora por isso. Quando você está submetido a uma relação instável, fica bem difícil. Além disso, a própria luta sindical, né, ela também vai ser bastante prejudicada. Não tem como fazer um trabalho sindical quando nós temos o trabalho direcionado e condicionado ao interesse do patrão. Se o patrão quiser te mandar embora, ele te manda. Então quem vai participar do sindicato? Quem vai fazer greve? Quem vai lutar por melhores salários, condições de trabalho? Então tende a piorar bastante. Não estou dizendo que não precise de melhorias nesse sistema. Estou dizendo que a gente precisa fazer essas melhorias, mas tendo em vista a eficiência e não simplesmente uma vingança de quem não consegue passar no concurso público, que é, ao meu ver, o que tem acontecido. Infelizmente, algumas pessoas, ao que me parece, não conseguem acessar o serviço público e acabam culpando o próprio servidor público das suas mazelas. E além disso, há também o próprio interesse neoliberal, né? Uma das táticas do neoliberalismo para haver as privatizações é precarizar o serviço. Então, você deixa a escola feia, você deixa a escola sem os equipamentos necessários, sem os insumos, sem a manutenção, como eu já disse, né? Deixa ela feia. Para fazer sentido para o pai pagar um absurdo de mensalidade. Você faz com que o posto médico não consiga atender a todos, que o hospital esteja sempre em capacidade máxima, que as pessoas fiquem anos na fila esperando por um atendimento, para fazer sentido a pessoa pagar o plano de saúde como uma verdadeira fortuna. Então, não é à toa, tem um método, né? Tem um método ali nesse processo. A gente desconstrói o serviço público para manter os serviços privados, que já são pagos, né? O serviço público já é pago por todos nós. E ele acaba se tornando um serviço precarizado por isso. E quem paga o pato é o servidor, que na verdade muitas vezes não tem nem como mudar a vida, né? Eu digo por mim. Eu tenho uma boa experiência em escola particular e tenho uma boa experiência em escola pública. O que muda é só a forma da gestão. A gestão é diferente, o professor não. Então, na escola particular, algo físico fácil da gente ver, né? Quebra um vidro, na mesma semana o vidro está sendo consertado. O menino de pedra quebra, estraga uma mesa. Rapidamente os pais são, né, obrigados a repor aquela mesa que foi quebrada e são responsabilizados. E coisa que a gente não consegue fazer no público por muitas dificuldades, que em muitos casos extrapolam a própria ação do gestor escolar. Os próprios gestores, quando a gente analisa, né, a formação deles, quem ocupa hoje o cargo de direção nas escolas? Há um processo que vai escolher ali o melhor gestor. Os recursos eles estão descentralizados. Há recurso disponível para todos. Quando eu digo recurso descentralizado, eu digo aquele recurso que chega na ponta, na escola mesmo. Tem esse recurso suficiente, em volume suficiente para que a escola possa se cuidar? Há um gestor que ele está preparado para atuar de verdade? Então há um método, há uma forma de ação e a gente precisa se posicionar, porque vamos ficar numa situação ainda mais difícil. Se essa lei ela for aprovada, você que tenha estudado há muito tempo comigo ou com outros professores para concurso, a chance de você conseguir um cargo efetivo, estável, vai ser muito pequena. Então é algo que você precisa analisar, observar, ponderar e se posicionar
porque hoje as redes sociais elas têm peso, elas têm força, e são a partir das redes sociais que muitos desses nossos governantes acabam por tomar partido ou não. Então se posicione, diga, marque o seu senador, marque o seu deputado, mesmo aquele que você não votou, e vai mandando e-mail, vai me enchendo o saco nas redes sociais, porque ele precisa sentir que isso não pode passar, que isso não é o desejo de todos. Tá bom? Muito obrigado. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Um abraço.